Caros amigos que nos ouvem e que nos assistem, hoje nós estamos aqui, eu e a Noeli, para conversarmos um pouco a respeito da vida, a respeito das situações que ela propõe, a fim de que a gente tenha a capacidade de administrá-la, de modo a ganhar um pouco mais de know-how, no sentido de lidar com a essência da vida. Noeli, companheira de comunicação da ADE, participante de grupos espíritas, faz muita palestra por aí. Ela, como eu, tem a oportunidade de ter encontro com pessoas que fazem perguntas muitas vezes bem coerentes e outras vezes até nenhumas que a gente acha que é coerente, pela falta de conhecimento que tem em relação àquilo que é o Espiritismo e por não ter uma explicação mais adequada a respeito daquilo que ela gostaria de saber. Tudo bem, Noeli? Tudo bem, seu Éder. E é bem como o senhor falou mesmo. Essas perguntas que nos são feitas por ocasião dessas palestras nos levam a crer que falta um pouquinho de entendimento, de estudo, principalmente da doutrina e de esclarecimento, né? E é bem interessante que nas mais diversas situações a gente é questionado, né? E uma das questões que me colocaram, seu Éder, é sobre a presença dos amigos espirituais na nossa vida. Alguém te perguntou isso alguma vez? Com certeza. Alguém chegou perto de você e disse, escuta, os espíritos influenciam muito na nossa vida? E, olha, por incrível que pareça, foi uma das perguntas que me foram feitas recentemente, né? Ao término da palestra no centro que eu colaboro. E é lógico que eu aproveitei a oportunidade para falar assim, olha, estude um pouquinho mais a doutrina, venha estudar conosco essa doutrina espírita. E expliquei que, através do Livro dos Espíritos, essa mesma questão foi respondida a Kardec pelos espíritos superiores. E nessa ocasião, a resposta foi a seguinte, muito mais do que podeis imaginar. Agora, você teve a oportunidade de indicar já o Livro dos Espíritos, né? Esse primeiro contato com uma pessoa que ignora totalmente o que é o Espiritismo. Você não acha, como companheiro, já que a gente lida com isso no dia a dia no Centro Espírita, que a gente teria que adotar uma espécie de política de gestão de comunicação social no Centro Espírita, de maneira a indicar obras também mais fáceis para a introdução do conhecimento espírita da pessoa que não conhece, por exemplo, o principiante espírita, ou o que é o espiritismo, antes do Livro dos Espíritos? É uma medida que a gente deve estar difundindo e divulgando para os centros espíritas, até porque, mesmo nos centros, muitas vezes não se é tocado nesses livros do principiante, essas primeiras obras de esclarecimento que o próprio Kardec nos deixou. Mas, naquela ocasião, eu convidei a pessoa para que ela viesse fazer o curso. Foi válido. Né? Talvez o nível da pessoa que fez a pergunta já tivesse condição de ter esse tipo de indicação. Mas nem sempre acontece isso. Foi por causa disso que eu fiz a pergunta. Com certeza. Porque muitas vezes a pessoa tem dificuldade até de fazer uma leitura e pegar a essência de alguma coisa simples. Você passa o Livro dos Espíritos, que é uma obra de um tratado, de um acervo cultural, espiritual, cósmico, e passa de repente para a pessoa, isso pode causar um problema em termos de incapacidade de aprender e de aproveitar aquele momento para ter uma informação para o melhor caminho para chegar ao conhecimento. Você não acha? Eu tenho certeza disso. Mesmo porque o meu caminho para a entrada no Espiritismo foi dificultado por essa questão do Livro dos Espíritos, que lendo simplesmente o livro, eu não chegava a conclusão nenhuma. Foi preciso que eu frequentasse uma casa, fizesse um curso para poder finalmente entender. Então, a orientação que eu sempre digo é, venha fazer um curso, procure um curso numa casa que ofereça condições de esclarecimento para que a gente possa estar iniciando nesse entendimento de questões que são questões
vitais para nós, né? Esse esclarecimento que nunca nos chega tão simplesmente. A questão chega principalmente naqueles momentos em que nós estamos mais doloridos. Mas você não passaria uma informação um pouquinho mais substancial para esse tipo de criatura, para que ela se situe? Ela não sabe o que está procurando. Porque o Espiritismo divulga-se isso e todo mundo sabe, consola. Quer dizer, é uma doutrina que todo mundo procura porque vai se consolar. Alguém morreu, se desencarnou, houve uma decepção amorosa, na família um problema grave, uma doença grave. Então a pessoa procura porque o Espiritismo consola. Como é que você pode explicar mais efetivamente que o Espiritismo não só consola, mas esclarece? Que consolando esclarece, e esclarecendo o indivíduo cresce mais no lidar com as questões da vida. Eu penso que nesse momento a pessoa ela está buscando esse esclarecimento. Já é um caminho aberto. E ela vê na própria vida a clareza que ela começa a ter das situações dolorosas da vida, e aí há uma reflexão. Ela busca uma reflexão. Mesmo que ela não esteja entendendo muito, se já tem essa abertura, ela continua buscando esse conhecimento. Mas a gente deve esclarecer a pessoa, nós que temos a responsabilidade de passar a verdade não em termos de confronto, mas de orientação, que os espíritos não têm nada mais para fazer do que ficar vigiando a nossa vida. Porque geralmente nós achamos que nosso mentor é como um secretário. Você precisou dele, você faz uma prece, e de repente ele tem que estar lá do teu lado resolvendo com um manual, inclusive de comportamento, para ver como é que você vai agir. Você tem que passar um esclarecimento para a pessoa que está fazendo a pergunta pela primeira vez a respeito disso? É preciso sim, porque eu acho que é uma questão cultural nossa, de passar a responsabilidade das nossas atitudes para os outros. Nós somos imediatistas, no seu Éder, e queremos que as coisas sejam resolvidas naquela hora, naquele momento. E nem sempre isso é possível. E os nossos mentores, esses nossos amigos espirituais, eles não estão assim à nossa disposição o tempo inteiro. Em termos, né? Eles podem sim nos orientar, como no caso dessa pessoa que foi intuída a fazer uma pergunta. Intuída, não inspirada a fazer uma pergunta. Bom, então constata-se aqui que você já esclareceu a pessoa preliminarmente do que significa a influência dos espíritos na nossa vida. Pressupõe-se. Nós estamos criando um conceito de análise. Agora, seria interessante a gente tentar levantar para ela, num bate-papo gostoso, que não existe no plano espiritual só o mentor dela, porque pode outros espíritos estar influenciando a nossa cabecinha e, evidentemente, a gente pode estar com condição plena de captar aquilo que não é valioso. Quer dizer, são só espíritos bons que existem do lado de lá ou pode existir algum que queira complicar a nossa vida? É bom sempre ter em mente, claro, para nós, que é ilusória aquela ideia de que quando desencarnou, passou para outra dimensão, a pessoa se torna muito melhor, né? Benévola. E não é bem assim. Nosso processo de evolução continua sendo o mesmo que estávamos vivendo aqui na Terra. Se a pessoa é um mau caráter aqui na Terra, no plano espiritual vai se juntar a esses que têm a mesma condição dele. Se é uma pessoa boa, certamente juntar-se-á aos bons. Então, no plano espiritual, tanto quanto no plano encarnado, nós temos uma vasta gama de pessoas como a que encontramos encarnados. Você vê que o assunto dá pano para manga, como se costuma falar popularmente, né? Passar isso para uma pessoa que não tem o mínimo de conhecimento exige um certo cuidado, uma certa psicologia até no trato em relação à cultura e até à convicção religiosa da pessoa. Porque ela pode estar totalmente iludida com relação a essa ideia de que o mentor pode ajudar naquele momento, como uma espécie de apoio. Isso é importante a gente considerar. E o nosso
internauta está percebendo que nós estamos tentando passar o conhecimento espírita de maneira popular, bem simples. Pois é, Noeli, você sabe tão bem quanto eu que o Kardec propunha que se popularizasse as ideias espíritas. Isso significa popularização, é adequar o conhecimento a um universo que vai ser atingido através da nossa participação como comunicadores. Estamos falando de um assunto importante, que é a influência dos espíritos sobre as nossas vidas. Não é verdade? Você naturalmente percebeu claramente que nós podemos fazer isso descontraídamente e informalmente, porque somos criaturas como todos os outros que estão nos assistindo, com as nossas dúvidas, e eles com as dúvidas dele. Então, nossa função é muito importante ao passar o conhecimento espírita, para não dar ideia do mistério, daquilo que é impossível de se aprender, porque o espiritismo é uma proposta de vida. Você tem que aprender para viver no dia a dia, na linha do tempo, né, como se costuma falar. Bom, então nós pedimos auxílio para o nosso mentor. E deve pedir, porque se ele é o nosso mentor, ele tem um compromisso com a gente, compromisso sério, de nos apoiar enquanto a gente está do lado de cá da vida. Suponhamos que eles nos ajudem muitas vezes e a gente volta sempre e diz, olha, ele tem me ajudado, a coisa não tem dado resultado. O que você passaria para a pessoa se ela viesse fazer uma informação dessa? Eu penso que o nosso mentor, ele age conosco como age um pai amoroso. Ele nos dá o direcionamento, nos inspira para as melhores ações, né? Mas nem sempre aquilo que nós queremos como resposta, como orientação do nosso mentor, é o melhor para nós naquele momento. Então, o que é importante a gente perceber? Como eu sempre digo, nós fazemos todos os dias uma oração e falamos no meio dela, sinceramente até, que seja feita a vossa vontade. E, no entanto, quando conversamos com o nosso mentor, não queremos ouvir a resposta que ele nos está dando. Eles estão nos orientando da melhor maneira possível. Nem sempre aquela melhor maneira possível se casa com aquilo que a gente quer neste momento. Então, a gente fala assim, olha, será que ele não está me ouvindo? Será que ele não está me orientando? Eles continuam nos orientando, só que não é exatamente aquilo que a gente quer. Então, por analogia, é como se a gente procurasse um médico competente e o médico competente passasse para nós uma receita, com um remédio para ser, evidentemente, usado em determinadas horas, e dizendo, olha, você deve sempre fazer prece, refletir bastante, medite a respeito do assunto, estude. E se você não pegou o remedinho e deixou na gaveta, voltar para o médico diz, você tomou o remédio? Ah, não, doutor, 3 meses depois, estou pior ainda. Não pode reclamar. Não aceitou a sugestão de melhora. Será que tem esse relacionamento com a espiritualidade? Eles oferecem sempre, estão sempre à disposição, o mentor, de nos ajudar. Mas nem sempre dá resultado, por quê? Olha, o senhor já fez a menção aí direitinho e é coisa que muita gente faz. Olha, eu já fiz a minha parte, fui lá ao médico, peguei a receita, até passei na farmácia, comprei o remédio. Só que esqueceu de tomar. Ou não se propôs tomar. A mesma coisa em relação ao mentor. Ele está ali nos intuindo, olha, faça assim, olha, espere, esse não é o momento mais adequado para que isso ocorra, aguarde mais um pouquinho. Mas, como sempre dizemos, somos imediatistas, queremos aquilo naquela hora, e nem sempre é o melhor. Mas eu ofereci para minha mulher um remédio que o médico receitou para mim, porque ela estava nervosa, estava irritada, com dor de cabeça, mas o remédio que era para mim, eu receitei para minha mulher. Ela deve procurar um médico dela para ter medicação adequada, não é verdade? Com certeza, seu Éder, é bem assim. É aquele caso que também no plano físico é recomendado. Não se automedique e nem fique tomando o que é bom para o outro, que pode não servir para o seu caso, né? Pois é. Bom, há pessoas que perguntam por que Deus permite que a gente possa
todos esses tipos de influência, inclusive as negativas. O que você tem que passar para a pessoa, isso com relação a uma espécie de alerta? Influencio muito mais do que você supõe. Quem influencia? São só os bons espíritos? Só existem espíritos iluminados do lado de lá? Volto a fazer a analogia que o plano espiritual é exatamente igual ao plano físico, o plano material no qual nós vivemos. Nesse plano material no qual nós vivemos, nós temos aquelas boas influências, pessoas que nos influenciam sempre para o bem, né? E existe aquelas outras que não são tão empenhadas nesse nosso bem. Há algumas que sofrem até por nos verem felizes, por nos verem bem, por nos verem progredindo, né? Agora, o que acontece no plano espiritual é a mesma coisa. Como já mencionei anteriormente, nem sempre porque desencarnou a pessoa já deu uma melhora, já evoluiu, já progrediu. A questão moral dela ainda continua no mesmo patamar. Há uma carência de se aprimorar, de se buscar esclarecimentos maiores e de se aprimorar mesmo nessa melhora. Por que Deus permite todas essas coisas? Deus não permite e nem impede nada. Depende de cada um de nós fazermos. Deus só propõe? Não que Ele só proponha. Eu digo, só propõe, quer dizer, existe todo um esquema de leis universais que te possibilita, mas aí depois a gente vai entrar na questão do livre-arbítrio, do entendimento da própria lei divina, mas precisa saber que nós temos que tomar conhecimento e saber administrar uma situação que está nos incomodando. O apoio é irrestrito e total, mas o aproveitamento do recurso que está nos oferecendo é uma questão muito pessoal. Eu vou botar uma imagem, né, que era usada em marketing, daquele anjinho e do capetinha que fica sobre os nossos ombros. A quem nós damos atenção? É a sintonia que é dito dentro da doutrina espírita, com quem nós estamos tendo essa sintonia, com quem nos afinizamos, né? E continuamos nesse mesmo processo. Então, se as coisas não estão sendo tão do jeito que a gente queria, tem uma questão também, seu Éder, do autoconhecimento. É necessário que nos apliquemos em nos conhecer um pouquinho melhor e entendermos por que passamos por determinadas situações em nossas vidas que resultam não satisfatórias. E buscar esse entendimento, buscar essa solução para uma melhora, passa por entender determinados fatos que são colocados na nossa vida. Você diz que o espírito, o mentor, sofre porque a gente não faz. Eu vou pedir até uma desculpa e dizer, ele não sofre, ele lamenta. É diferente. Porque ele não vai vivenciar o nosso sofrimento. O sofrimento é nosso, nós temos que lidar com ele. Orienta, se você não faz, ele vai ficar, evidente, ter até muita compaixão pelo fato da gente não ter acertado. Mas a influência dele vai ser sempre muito grande. Ele não vai levar o problema com ele. Ele vai deixar o problema conosco, ou não? Com certeza. Os aprendizados que eu tenho que fazer na vida são meus. Ele já fez. Tanto é que ele foi guindado à guisa de mentor, né, para me orientar. E ele me orienta em todas as situações que eu peço ajuda. Se eu não peço ajuda, ou se eu peço ajuda e não ouço o que ele está me inspirando, ele fica à parte e observando os resultados. Além da nossa capacidade de discernimento para resolver essas questões todas, existe no meio espírita as obras de Kardec que são de fundamental importância para um conhecimento maior. Comece com o livro O Principiante Espírita ou O que é o Espiritismo. Depois avança um pouquinho mais no extraordinário tratado de cultura e de sociologia e de espiritualidade que é o Livro dos Espíritos, o livro codificado pelo trabalho do Kardec. Pois é, final de mais um programa.
satisfação imensa em ter um processo de participação com aqueles que estão nos assistindo, os companheiros da técnica que nos acompanharam nesse trabalho hoje, e retornaremos posteriormente para novas conversas gostosas e informais a respeito do conhecimento espírita.